Desde os primórdios da humanidade, há algo que inquieta o coração das pessoas mais sensíveis. A sensação de que a vida não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas sim um percurso traçado com precisão por uma força superior. Se você já sentiu que existe algo em você que o diferencia da maioria, que sua jornada é marcada por momentos de profundo significado e que sua conexão com o mundo espiritual parece mais intensa do que a das pessoas ao seu redor, então há uma possibilidade real de que você seja um dos escolhidos. Mas o que significa de fato ser escolhido? Será que isso está relacionado apenas a dons sobrenaturais, como a capacidade de prever acontecimentos ou curar com palavras? Ou será que é algo muito mais profundo, algo que envolve uma missão que transcende os limites do que chamamos de vida comum? Se você chegou até este vídeo, provavelmente já experimentou momentos que desafiam a lógica tradicional. Coincidências que pareciam planejadas, encontros que mudaram completamente sua trajetória, pressentimentos que mais tarde se mostraram certeiros. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Antes de prosseguir, quero te fazer um convite. Se você sente que está em busca de um entendimento mais profundo sobre a espiritualidade e deseja realmente aprender a interpretar os sinais que o cercam, então já demonstra um compromisso com seu crescimento espiritual. E se você está verdadeiramente comprometido, eu peço que curta este vídeo agora. Isso não é apenas um gesto simbólico. É um sinal de que você está pronto para abrir sua mente e mergulhar nesse conhecimento. Dito isso, vamos ao que realmente importa. Existe algo em sua história que sugere que você não veio ao mundo por acaso. E eu não falo apenas do fato de que, biologicamente, você é o resultado de uma sucessão de eventos improváveis. Afinal, a chance de qualquer um de nós nascer já é estatisticamente improvável. Estou falando de algo maior. Pessoas que foram escolhidas por Deus carregam uma espécie de marca invisível. Desde cedo, essas pessoas sentem que há algo diferente nelas, mesmo que não consigam colocar em palavras. Às vezes, essa diferença se manifesta como um senso de responsabilidade precoce, uma empatia incomum ou até mesmo uma inquietação inexplicável, como se estivessem constantemente esperando por algo. Você já sentiu que o mundo à sua volta parece distraído, como se estivesse em um estado de dormência enquanto você percebe coisas que os outros não veem? Isso pode ser um sinal. Os escolhidos possuem uma sensibilidade espiritual maior do que a maioria. Isso não significa que são superiores, mas sim que foram chamados para enxergar além da superfície, para perceber padrões onde outros veem apenas caos. Mas ser escolhido não significa ter uma vida fácil. Pelo contrário, desde cedo essas pessoas costumam enfrentar provações que moldam seu caráter. Muitas vezes, elas se sentem deslocadas, como se não pertencessem completamente a nenhum grupo. E isso não acontece por acaso. Assim como Davi, que foi escolhido por Deus enquanto ainda era apenas um jovem pastor no campo, muitos dos escolhidos passam anos sendo preparados em silêncio, sem que o mundo perceba quem realmente são. Essa preparação pode vir na forma de desafios, perdas e períodos de solidão. Mas tudo isso tem um propósito maior. Se você sente que sua vida sempre foi marcada por eventos intensos, por períodos de crise seguidos de momentos de grande aprendizado, por encontros que pareciam planejados pelo destino, então talvez essa jornada não seja apenas sua. Talvez seja uma parte de algo muito maior. E é exatamente isso que vamos explorar nos próximos minutos. O nascimento humano sempre foi visto como um mistério sagrado, mas há aqueles cujo nascimento parece ter sido planejado com uma precisão que vai além da compreensão comum. Se você sente que sua vida nunca foi aleatória, que sua chegada ao mundo aconteceu sob circunstâncias especiais, ou que, desde cedo, você já demonstrava sinais de uma sensibilidade incomum, então talvez a sua existência tenha sido cuidadosamente escrita antes mesmo de você respirar pela primeira vez. A ideia de que nascemos com um propósito específico não é nova. Desde os tempos antigos, diversas tradições espirituais e religiosas falam sobre pessoas que foram destinadas a missões especiais. Na Bíblia, Deus diz a Jeremias: "Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei." Jeremias capítulo 1, versículo 5. Essa passagem revela algo profundo. A escolha divina não acontece no momento em que passamos a existir fisicamente, mas sim antes disso. O plano já estava traçado muito antes de nos tornarmos parte deste mundo. E se eu te dissesse que nada no seu nascimento foi por acaso?
O momento em que você nasceu, a família em que veio ao mundo, as dificuldades e facilidades que encontrou logo nos primeiros anos, tudo isso pode ter sido orquestrado para moldá-lo para o que está por vir. Algumas pessoas percebem desde cedo que há algo diferente nelas. Talvez tenham nascido sob circunstâncias incomuns, como um parto difícil, uma gestação marcada por experiências espirituais ou até mesmo relatos de que sua chegada trouxe mudanças inexplicáveis para a família. Para muitos escolhidos, o simples fato de terem nascido já foi, por si só, um sinal de que sua vida teria um propósito além do ordinário. Outra questão fascinante é o período do ano em que você nasceu. Há quem acredite que a estação, ou até mesmo o mês do nascimento, pode influenciar certos traços espirituais. A Bíblia fala sobre tempos e estações designadas para diferentes propósitos, como vemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Será que o momento exato em que você nasceu foi parte de um plano maior? Os escolhidos muitas vezes demonstram traços distintos que, já na infância, os diferenciam dos outros. Algumas crianças apresentam uma maturidade espiritual impressionante, fazendo perguntas profundas sobre a vida e a existência desde muito cedo. Outras possuem uma conexão intuitiva com o divino, como se sempre soubessem que existe algo além do que os olhos podem ver. Há também aqueles que enfrentam desafios intensos desde o nascimento, doenças, perdas ou até mesmo rejeição familiar. E tudo isso acaba se tornando parte da forja espiritual, que os prepara para o que está por vir. Nada sobre você foi um acidente. Você não está aqui por acaso. Se alguma vez já se perguntou por que sente as coisas de forma tão intensa, por que certos padrões espirituais se repetem na sua vida, ou por que nunca se sentiu totalmente encaixado no mundo, talvez seja porque seu nascimento não foi apenas o começo da sua vida, mas sim o início de uma missão. E à medida que formos avançando neste vídeo, você começará a perceber os sinais que comprovam isso. Desde os tempos antigos, há algo que distingue certas pessoas das demais, sinais sutis, mas profundos, que indicam que elas não vieram a este mundo para uma existência comum. Esses sinais podem se manifestar de diversas formas, por meio da intuição, de sonhos proféticos, da sensibilidade espiritual, ou até mesmo de pequenos detalhes que parecem não fazer sentido à primeira vista, mas que, com o tempo, se revelam como peças de um quebra-cabeça maior. Se você já sentiu que percebe coisas que os outros não notam, que tem uma conexão especial com o mundo espiritual, ou que certos eventos na sua vida parecem ocorrer de forma muito precisa para serem apenas coincidências, talvez esses sejam indícios de que você carrega uma marca divina. Vamos explorar os principais sinais que indicam que alguém foi escolhido para uma missão especial. Um dos primeiros sinais é a intuição aguçada. Muitas pessoas vivem presas à lógica racional, mas os escolhidos frequentemente percebem a verdade sem que ninguém precise explicá-la. Eles sentem quando algo está errado antes mesmo de qualquer evidência surgir, sabem quando alguém está mentindo e muitas vezes conseguem prever acontecimentos que parecem inesperados para os outros. Essa sensibilidade não é fruto do acaso, mas sim um dom dado por Deus para ajudá-los a navegar por este mundo com discernimento. Outro sinal muito comum são os sonhos proféticos e o déjà vu. Os escolhidos frequentemente têm sonhos vívidos, cheios de simbolismo, e muitas vezes esses sonhos acabam se tornando realidade. Às vezes, essas pessoas experimentam o déjà vu, uma forte sensação de já ter vivido uma determinada situação antes. Isso acontece porque seus espíritos estão profundamente conectados com o tempo e a eternidade, e essas experiências podem ser um reflexo da preparação divina para aquilo que ainda virá. Muitas dessas pessoas também relatam experiências constantes com números repetidos. Você já olhou para o relógio e viu 11 e 11, 2 e 20 e 2 ou 3 e 33 várias vezes? Para os escolhidos, esses números não são apenas coincidências, mas sim mensagens do universo, indicando que estão no caminho certo ou que precisam prestar atenção a algo específico. Além disso, há uma conexão especial com a natureza e os animais. Os escolhidos sentem uma paz profunda quando estão cercados pelo ambiente natural, e muitas vezes atraem animais de maneira incomum. Cachorros, gatos, pássaros e até borboletas parecem ser atraídos por sua presença, pois eles percebem a energia elevada dessas pessoas.
Outro sinal poderoso é a facilidade em ajudar e confortar os outros. Os escolhidos possuem uma presença que acalma, um olhar que transmite segurança e palavras que têm o poder de curar. Mesmo sem perceber, eles acabam sendo um refúgio para as pessoas ao seu redor, pois carregam dentro de si algo que inspira confiança. Se você se identificou com esses sinais, é possível que tenha sido chamado para algo maior. Mas reconhecer esses sinais é apenas o primeiro passo. No próximo momento, vamos falar sobre os desafios que acompanham aqueles que possuem essa marca especial, porque ser escolhido nem sempre significa ter uma vida fácil. Ser escolhido por Deus é uma honra, mas também uma grande responsabilidade. Muitas pessoas imaginam que aqueles que possuem um chamado especial levam uma vida mais leve, cheia de sinais divinos e proteção espiritual constante. No entanto, a verdade é que a caminhada dos escolhidos é muitas vezes solitária e repleta de desafios. Eles enfrentam provações intensas, não porque foram esquecidos ou castigados, mas porque precisam ser moldados para a missão que lhes foi designada. Um dos primeiros desafios que os escolhidos enfrentam é a sensação de não pertencimento. Desde cedo, muitos sentem que são diferentes das outras pessoas. Enquanto a maioria se contenta com a rotina do mundo material, os escolhidos sempre carregam uma inquietação, um sentimento de que há algo maior esperando por eles. Isso pode torná-los introspectivos ou fazê-los questionar porque nunca se encaixam completamente nos grupos sociais ao seu redor. Outro grande desafio é o afastamento de pessoas do passado. Com o tempo, os escolhidos percebem que certas amizades, relacionamentos e conexões simplesmente não se sustentam mais. Isso não acontece por acaso. Deus remove da vida deles aqueles que não estão alinhados com sua missão. Algumas pessoas se afastam naturalmente, enquanto outras se mostram hostis ou até mesmo tentam atrapalhar o caminho do escolhido. Esse processo pode ser doloroso, mas é necessário, pois quem foi chamado para algo maior não pode carregar consigo tudo e todos do passado. Além disso, os escolhidos possuem uma sensibilidade extrema ao sofrimento do mundo. Eles sentem as dores da humanidade de forma mais profunda do que a maioria. Quando veem injustiças, tragédias ou sofrimento, não conseguem simplesmente ignorar. Suas almas se inquietam, e muitas vezes eles carregam dores que nem são suas, apenas por absorverem as energias ao seu redor. Isso pode levá-los a períodos de tristeza inexplicável ou crises emocionais intensas, pois estão constantemente processando as emoções do ambiente. Outro ponto fundamental são as batalhas espirituais. Quem é escolhido para uma missão sempre enfrentará oposição. Nem todas as dificuldades são naturais. Algumas são ataques espirituais diretos, tentando desviar o escolhido do seu propósito. Isso pode se manifestar em momentos de grande desânimo, dúvidas repentinas, pensamentos negativos intensos ou até mesmo obstáculos que surgem do nada quando a pessoa está prestes a dar um passo importante em sua jornada espiritual. Os escolhidos também passam por sacrifícios pessoais. Muitas vezes precisam abrir mão de certos desejos, sonhos ou estilos de vida que outras pessoas considerariam normais. Isso não significa viver na privação, mas sim entender que sua caminhada exige escolhas conscientes. Eles podem perceber que certas distrações, vícios ou ambientes simplesmente não fazem mais sentido para eles. Tudo isso faz parte do processo de purificação para que possam cumprir seu chamado de forma plena. Apesar desses desafios, é importante lembrar que nada disso acontece sem um propósito. As dificuldades enfrentadas pelos escolhidos servem para fortalecê-los, ensiná-los e prepará-los para o impacto que terão no mundo. A dor, muitas vezes, é o preço da transformação, e quanto maior o chamado, mais intensa será a preparação. Mas aqueles que perseveram logo percebem que cada batalha vencida os aproxima ainda mais do cumprimento da missão para a qual foram destinados. Os escolhidos não são pessoas comuns. Eles carregam dentro de si algo que os diferencia. Dons espirituais que os tornam instrumentos de transformação no mundo. Esses dons não são concedidos para benefício próprio, mas para que possam cumprir sua missão e impactar vidas ao seu redor. Alguns desses talentos são perceptíveis desde a infância, enquanto outros se manifestam ao longo da jornada, conforme o escolhido amadurece e aceita seu chamado. Um dos dons mais evidentes é o dom da cura. Nem sempre isso significa curar fisicamente, mas também curar através das palavras, da arte ou simplesmente pela presença.
Algumas pessoas têm o poder de restaurar aqueles que estão emocionalmente quebrados. Basta que conversem, toquem ou estejam perto de alguém para que esse alguém sinta alívio, paz e esperança. É um dom que transcende a lógica, pois atua em níveis espirituais profundos. Outro dom comum entre os escolhidos é a clarividência, que é a capacidade de perceber energias, intenções e até mesmo enxergar além do que os olhos podem captar. Eles sentem quando um ambiente está carregado, sabem quando alguém está vibrando em uma energia negativa e, muitas vezes, têm visões ou intuições que se confirmam com o tempo. Essa sensibilidade os ajuda a discernir o que está oculto e a evitar armadilhas espirituais. O dom da profecia também se manifesta em muitos escolhidos. No próximo momento, vamos falar sobre os desafios que acompanham aqueles que possuem essa marca especial, porque ser escolhido nem sempre significa ter uma vida fácil. Ser escolhido por Deus é uma honra, mas também uma grande responsabilidade. Muitas pessoas imaginam que aqueles que possuem um chamado especial levam uma vida mais leve, cheia de sinais divinos e proteção espiritual constante. No entanto, a verdade é que a caminhada dos escolhidos é, muitas vezes, solitária e repleta de desafios. Eles enfrentam provações intensas, não porque foram esquecidos ou castigados, mas porque precisam ser moldados para a missão que lhes foi designada. Um dos primeiros desafios que os escolhidos enfrentam é a sensação de não pertencimento. Desde cedo, muitos sentem que são diferentes das outras pessoas. Enquanto a maioria se contenta com a rotina do mundo material, os escolhidos sempre carregam uma inquietação, um sentimento de que há algo maior esperando por eles. Isso pode torná-los introspectivos ou fazê-los questionar porque nunca se encaixam completamente nos grupos sociais ao seu redor. Outro grande desafio é o afastamento de pessoas do passado. Com o tempo, os escolhidos percebem que certas amizades, relacionamentos e conexões simplesmente não se sustentam mais. Isso não acontece por acaso. Deus remove da vida deles aqueles que não estão alinhados com sua missão. Algumas pessoas se afastam naturalmente, enquanto outras se mostram hostis ou até mesmo tentam atrapalhar o caminho do escolhido. Esse processo pode ser doloroso, mas é necessário, pois quem foi chamado para algo maior não pode carregar consigo tudo e todos do passado. Além disso, os escolhidos possuem uma sensibilidade extrema ao sofrimento do mundo. Eles sentem as dores da humanidade de forma mais profunda do que a maioria. Quando veem injustiças, tragédias ou sofrimento, não conseguem simplesmente ignorar. Suas almas se inquietam, e muitas vezes eles carregam dores que nem são suas, apenas por absorverem as energias ao seu redor. Isso pode levá-los a períodos de tristeza inexplicável ou crises emocionais intensas, pois estão constantemente processando as emoções do ambiente. Outro ponto fundamental são as batalhas espirituais. Quem é escolhido para uma missão sempre enfrentará oposição. Nem todas as dificuldades são naturais. Algumas são ataques espirituais diretos, tentando desviar o escolhido do seu propósito. Isso pode se manifestar em momentos de grande desânimo, dúvidas repentinas, pensamentos negativos intensos ou até mesmo obstáculos que surgem do nada quando a pessoa está prestes a dar um passo importante em sua jornada espiritual. Os escolhidos também passam por sacrifícios pessoais. Muitas vezes precisam abrir mão de certos desejos, sonhos ou estilos de vida que outras pessoas considerariam normais. Isso não significa viver na privação, mas sim entender que sua caminhada exige escolhas conscientes. Eles podem perceber que certas distrações, vícios ou ambientes simplesmente não fazem mais sentido para eles. Tudo isso faz parte do processo de purificação para que possam cumprir seu chamado de forma plena. Apesar desses desafios, é importante lembrar que nada disso acontece sem um propósito. As dificuldades enfrentadas pelos escolhidos servem para fortalecê-los, ensiná-los e prepará-los para o impacto que terão no mundo. A dor, muitas vezes, é o preço da transformação, e quanto maior o chamado, mais intensa será a preparação. Mas aqueles que perseveram logo percebem que cada batalha vencida os aproxima ainda mais do cumprimento da missão para a qual foram destinados. Os escolhidos não são pessoas comuns. Eles carregam dentro de si algo que os diferencia. Dons espirituais que os tornam instrumentos de transformação no mundo. Esses dons não são concedidos para benefício próprio, mas para que possam cumprir sua missão e impactar vidas ao seu redor.
Alguns desses talentos são perceptíveis desde a infância, enquanto outros se manifestam ao longo da jornada, conforme o escolhido amadurece e aceita seu chamado. Um dos dons mais evidentes é o dom da cura. Nem sempre isso significa curar fisicamente, mas também curar através das palavras, da arte ou simplesmente pela presença. Algumas pessoas têm o poder de restaurar aqueles que estão emocionalmente quebrados. Basta que conversem, toquem ou estejam perto de alguém para que esse alguém sinta alívio, paz e esperança. É um dom que transcende a lógica, pois atua em níveis espirituais profundos. Outro dom comum entre os escolhidos é a clarividência, que é a capacidade de perceber energias, intenções e até mesmo enxergar além do que os olhos podem captar. Eles sentem quando um ambiente está carregado, sabem quando alguém está vibrando em uma energia negativa e, muitas vezes, têm visões ou intuições que se confirmam com o tempo. Essa sensibilidade os ajuda a discernir o que está oculto e a evitar armadilhas espirituais. O dom da profecia também se manifesta em muitos escolhidos. A vida deles está intrinsecamente conectada a algo muito maior do que eles mesmos, e o impacto que tem no mundo vai além do que os olhos podem ver. Eles não são meros observadores da realidade. Eles são agentes de transformação espiritual. Esses indivíduos estão, na verdade, construindo pontes invisíveis entre o mundo material e o divino. Eles são os canais pelos quais a energia de mudança flui para as pessoas, os ambientes e até mesmo para a sociedade como um todo. Sua presença no mundo não é acidental. Cada ação, cada gesto, cada palavra tem o poder de gerar ondas de transformação que podem afetar gerações. Não importa o quão simples ou modesta seja a ação, o efeito que ela causa no campo espiritual pode ser profundo e duradouro. Os escolhidos não buscam reconhecimento nem fama, mas sim agir em harmonia com o plano divino. Em muitos casos, eles atuam de maneira discreta, cumprindo sua missão com humildade e sem alarde. Pode ser que, no seu dia a dia, eles simplesmente ajudem alguém, façam uma oração ou ofereçam apoio emocional. No entanto, cada um desses pequenos gestos é como uma semente plantada em solo fértil, que com o tempo gera frutos de luz e sabedoria para o mundo. O impacto que os escolhidos têm na consciência coletiva é imenso. Eles não só mudam suas próprias vidas, mas também alteram o estado espiritual das pessoas com as quais entram em contato. Às vezes, a transformação começa com um simples olhar ou uma palavra que desperta algo profundo na alma de quem está ouvindo. Às vezes, um escolhido pode tocar alguém de tal forma que essa pessoa, a partir daquele momento, se sente inspirada a seguir um novo caminho, mais alinhado com sua própria essência divina. Os escolhidos não se limitam a um único campo. Eles podem estar presentes em qualquer área da vida, seja na política, nos negócios, na arte ou até mesmo nas ciências. O mais importante é que, independentemente de sua área de atuação, eles são instrumentos de mudança positiva. Seus talentos e dons espirituais os posicionam em lugares de influência, mas, mesmo nesses lugares, o seu papel é o de servir, não de dominar. Eles sabem que a verdadeira autoridade vem do serviço ao próximo, da humildade e da conexão com o divino. Muitas vezes, os escolhidos trabalham em papéis públicos, mas o seu impacto é muito mais profundo do que os olhos conseguem perceber. O que eles transmitem através de suas ações, palavras ou criações ressoa na alma das pessoas, mesmo que essas pessoas não percebam conscientemente. Eles semeiam ideias e sentimentos que despertam uma nova visão de mundo, que vão gradualmente alterando a percepção das massas. À medida que mais e mais pessoas se conectam com essas vibrações espirituais, a consciência coletiva começa a mudar, criando uma onda de transformação que pode reverberar por gerações. Mas mesmo os gestos mais discretos dos escolhidos têm um impacto significativo. Pequenos gestos de bondade podem ser o ponto de virada na vida de alguém, despertando esse indivíduo para uma nova perspectiva de vida. O escolhido não precisa realizar grandes feitos ou milagres para causar um impacto profundo. Muitas vezes, a simples presença de alguém alinhado com sua missão já é o suficiente para mudar o curso de uma história. A vida de um escolhido nunca é sobre si mesmo. Ela sempre se reflete no próximo, e a verdadeira felicidade vem do serviço ao outro. O que eles fazem reverbera no coração das pessoas, e esse efeito continua, criando uma cadeia de transformação espiritual. Os escolhidos, em sua essência,
São pontes entre o divino e o material, lembrando a todos ao seu redor que existe algo maior, algo transcendental e eterno, que guia a vida de cada um. Eles são um lembrete de que, mesmo no caos do mundo material, a presença divina ainda está conosco, tocando vidas e transformando corações. Chegamos ao final dessa jornada de reflexão, onde exploramos como os escolhidos, aqueles indivíduos com dons espirituais e uma missão divina, são instrumentos de transformação para o mundo. Ficou claro que não estamos falando de seres isolados, mas de pessoas comuns que, por meio da conexão com o divino, têm o poder de alterar o curso da história e impactar profundamente a vida das pessoas ao seu redor. O caminho dos escolhidos é repleto de desafios, mas também de grandes bênçãos. Eles não têm uma missão fácil, mas têm uma missão que vale a pena ser cumprida. E é importante lembrar, eles não estão sozinhos. Mesmo nos momentos de solidão, quando sentem que são incompreendidos ou diferentes, podem confiar que estão sendo guiados por uma força maior. Seu propósito é claro, e suas ações reverberam no universo de maneira profunda e transformadora. Agora, ao olhar para a sua própria vida, talvez você se pergunte: eu também sou um escolhido? Pode ser que sim. Pode ser que seus dons estejam esperando para ser reconhecidos e usados em serviço ao próximo. Não importa se você sente que está no início dessa jornada ou se já caminha nela há algum tempo, o mais importante é seguir o chamado e confiar no que está sendo mostrado a você. Se você se sente comprometido com o aprendizado da espiritualidade, se está pronto para entender sua missão e abraçar os dons que lhe foram dados, curta este vídeo. Compartilhe sua experiência nos comentários e nos diga: qual o mês do seu nascimento? Quem sabe, ao fazer isso, você comece a perceber mais claramente as pistas espirituais que têm surgido ao longo de sua vida. Lembre-se, você não está sozinho nesse caminho. Estamos todos conectados e juntos podemos criar um impacto positivo no mundo. Que você nunca se esqueça de sua missão divina e da luz que carrega dentro de si.